Oi, eu sou a Paula, seja bem-vindo ao meu canal. Se essa não é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo de volta. E hoje eu vou falar sobre 5 diferenças entre Hong Kong e China, que eu sei que muita gente ainda se confunde entre as duas coisas. De vez em quando eu vejo alguns comentários aqui no meu canal e as pessoas acham que Hong Kong e China é tudo a mesma coisa, mas é comum porque a gente não conhece muito sobre a história de Hong Kong, China, as pessoas não sabem muito a diferença entre Hong Kong e China. E hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre 5 principais diferenças entre Hong Kong e China. Quando a gente fala sobre Hong Kong e China, eu sei que muita gente se confunde, inclusive eu, antes de morar aqui em Hong Kong, eu me confundia muito. Eu não sabia exatamente a diferença, se Hong Kong fazia parte da China, se Hong Kong não fazia parte da China. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso que eu vou deixar aqui em cima para vocês saberem a diferença entre Hong Kong e China. E hoje, 5 principais diferenças entre Hong Kong e China. E a primeira é língua. Na China e em Hong Kong são faladas duas línguas completamente diferentes. Eu também já fiz um vídeo falando sobre qual a língua que se fala aqui em Hong Kong, que eu vou deixar claro aqui em cima, e explicando para você a grande diferença. A maioria das pessoas acham que tudo é chinês, só se fala chinês e chinês em todo canto. E por chinês a gente se entende por mandarim. Então, mandarim é a língua oficial da China continental. Se você for para Pequim, as pessoas falam mandarim. Se você for para Xangai, as pessoas falam mandarim e as placas estão em mandarim, todo mundo fala mandarim. Mas aqui em Hong Kong, se você fala mandarim, pode até te ajudar, mas além de ser absolutamente tudo aqui em inglês, porque inglês é uma das línguas oficiais, a língua oficial daqui não é o mandarim. Eu sei que todo mundo imagina que é o mandarim, mas a língua oficial daqui de Hong Kong, da região administrativa de Hong Kong, é o cantonês, que é sim diferente do mandarim. Claro que se você sabe o mandarim, já é meio caminho andado, você já vai conseguir saber muitas coisas, mas a língua daqui não é o mandarim, a língua daqui é o cantonês, que inclusive é usado caracteres diferentes do caracteres do mandarim da China. Sim, na China continental, eles usam caracteres diferentes dos caracteres aqui de Hong Kong, eles usam caracteres simplificados. Pode parecer meio estranho, porque, tipo assim, parece muito difícil, mas é uma versão simplificada dos ideogramas. É a versão mais simples. A maioria dos ideogramas é aquele que é encontrado na China continental, que vocês vão ver em cidades como Pequim, Xangai, Cantão. E a versão aqui de Hong Kong é de caracteres diferentes. Os ideogramas daqui são tradicionais, aqueles que eram usados na China século passado e tal. Então até a língua é diferente e os caracteres também são diferentes. São duas coisas bem diferentes. Apesar de todo mundo achar que aqui em Hong Kong se fala mandarim, aqui se fala cantonês. A segunda diferença é a moeda. Sim, China e Hong Kong têm duas moedas completamente diferentes. Apesar de cotação ela ser relativamente próxima, mas é só uma coincidência desse período tá relativamente próxima à cotação, pode ser que tenha uma diferença maior, menor. São duas moedas diferentes. Se eu for cruzar a fronteira e for para a China, eu não posso usar o dinheiro daqui de Hong Kong lá. Claro que tem lugares que talvez eles aceitem, mas são duas moedas diferentes. É como se você fosse, sei lá, para a Argentina e lá são pesos, não são reais. Então, a moeda daqui de Hong Kong se chama dólar de Hong Kong e a moeda da China se chama yuan, ou como as pessoas chamam lá, kuai. Então, são duas moedas diferentes. Quando eu vou para a China, geralmente eu troco dinheiro antes ou tiro lá na boca do caixa, mas são duas moedas diferentes. Se as pessoas da China continental vierem para cá, para Hong Kong, elas vão precisar usar o dinheiro daqui de Hong Kong, elas vão precisar sacar dinheiro, porque são duas moedas diferentes, dois sistemas completamente diferentes. Uma terceira diferença entre Hong Kong e a China é o passaporte. Sim, eles têm passaportes diferentes. O passaporte daqui de Hong Kong é um passaporte azul escrito Hong Kong e o passaporte da China é um passaporte vermelho escrito República Popular da China. E as pessoas daqui de Hong Kong podem ir para a China mais tranquilamente, mas as pessoas da China continental, elas precisam de uma autorização prévia, de um visto prévio para vir para cá e para Hong Kong, e elas não podem ficar muito tempo aqui. Elas têm, acho que não lembro se 7 ou 15 dias máximo de permanência aqui em Hong Kong. Então, assim, é completamente diferente, como eu falei para vocês.
tanto passaporte diferente, como porque o passaporte é diferente, eles podem ir para países diferentes precisando de visto ou não, sabe? Essa coisa assim, por exemplo, a gente que é brasileiro precisa de visto para os Estados Unidos. Então, assim, para a maioria dos países da Europa, o pessoal de Hong Kong não precisa de visto, assim como os brasileiros. Já os chineses, eles precisam ter um visto prévio. Eles precisam ir na embaixada, fazer pedido de visto, esse tipo de coisa, porque eles têm 2 passaportes completamente diferentes e que requer visto para países diferentes. A quarta coisa que eles têm muito diferente é a internet. Então, gente, a internet é uma das grandes diferenças entre Hong Kong e a China. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre o sistema de censura na China, sobre o sistema de censura é tão grande, mas é tão grande o sistema de censura na China, da internet na China, que é chamada de a Grande Muralha. Então, todo mundo, quando fala sobre a internet na China, precisa falar sobre a Grande Muralha. A Grande Muralha, que parece com a Muralha da China, é a muralha de censura da internet. Então, assim, nem tudo que você quer, você vai conseguir achar na internet lá. Várias das redes sociais que a gente tem aqui, como Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, todas essas são proibidas na China, elas são bloqueadas. Se você tentar, WhatsApp também. Então, se você tentar acessar, tipo, um Instagram lá na China, você não vai conseguir se você estiver usando um Wi-Fi local. Se você estiver usando um Wi-Fi local, você não vai conseguir, porque essas redes são bloqueadas. Não é que não exista rede social lá, tá, gente? Na China existem 1 milhão de redes sociais. Aliás, é o paraíso de redes sociais. Para todas as redes sociais que a gente costuma usar, eles têm um equivalente lá. Eles têm um equivalente do Facebook, eles têm um equivalente do Twitter, ele tem um equivalente do YouTube, eles têm o equivalente de todas as outras coisas. Eles não sentem falta dessas redes sociais porque eles têm a deles. E, assim, na rede social deles tá todos os amigos dele. É mais ou menos assim, pra quem é mais antiguinho, assim, 30 a mais, sabe quando a gente tinha Orkut, que nem pessoas de outros países não tinham Orkut, mas, tipo, a gente tava nem aí, porque a gente tinha Orkut, os amigos da gente tinha, os vizinhos, todo mundo tinha Orkut. Embora não seja uma rede social que seja tão conhecida no mundo afora, mas por isso mesmo, eles estão de boa, entre aspas, porque todo mundo usa redes sociais que são da China, eles não sentem falta. Só que a questão é que essas redes sociais, elas são muito controladas pelo governo. Como eu falei, tem essa espécie de muralha da China, que existe uma censura muito grande. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui dessa censura, que é coisas sobre governo, censura, né? Não precisa falar pra vocês, censura. Se você fala sobre coisas do governo, tanto é que se eu estiver na China, geralmente eu evito falar sobre coisas sobre o governo da China, sobre o presidente da China e esse tipo de coisa. E existe a censura, então você não pode falar tudo que você quer, ou sei lá, twittar certas coisas. Twittar não, né? Mas entrar no equivalente do Twitter, porque existe uma censura na China. O que não existe aqui em Hong Kong. Aqui em Hong Kong, tanto é que eu estou no YouTube, né? Tanto é que eu estou no YouTube. Aqui tem o Facebook liberado, Twitter, Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, vou dar pra você 3 segundos pra me seguir lá, no Mundo da Paula. 1, 2, 3, vai lá e me segue pra ver todas as fotos. E aqui funciona absolutamente tudo. Todas as redes sociais, todos os sites são devidamente liberados aqui. Muita gente me pergunta quando eu vou para a China, o que é que eu faço para acessar essas coisas. Para você acessar, você precisa de um VPN. O que é um VPN? Ele te dá um IP que é diferente em outro país. Ele mascara o seu IP e é como se você estivesse em outro país. Então você vai conseguir acessar lá, é meio que um jeitinho para você conseguir acessar as redes sociais que estão lá. E eu vou deixar um link aqui do VPN que eu uso se vocês forem para a China. É muito importante vocês pegarem esse VPN, vocês pagarem. Geralmente ele custa alguns dólares, assim, mas vale muito a pena, porque é a maneira de você usar Google Maps, porque eu esqueci de falar, e o Google também, ele é bloqueado na China, tudo que é do Google. Então, Google documentos, as planilhas, qualquer coisa, fotos, Google Maps, porque se você precisa do mapa para viajar, então tudo isso, claro que existem o equivalente deles, mas
A menos que você saiba ler em caracteres, eu acho que não é uma boa ideia. Então eu vou deixar aqui na barra de informação falando sobre o VPN que eu uso para vocês, se vocês precisarem de VPN, pegar esse VPN que eu uso, que assim eu consigo fazer vídeos, eu consigo subir vídeos, stories, tudo isso quando eu viajo para a China, quando eu vou para a China. Então, assim, a internet na China e aqui em Hong Kong é completamente diferente. Aqui tudo é aberto, tudo normal, mas na China tem essa questão da censura e alguns sites são proibidos. A quinta e grande diferença entre Hong Kong e a China são leis. Hong Kong e China têm leis completamente diferentes. Inclusive, vocês lembram quando teve os protestos no ano passado que, spoiler, já tá voltando os protestos, estão começando a fazer os protestos. Eram por causa de leis também, porque Hong Kong goza de uma certa liberdade e tem leis completamente diferentes da China. Vou dar um exemplo para vocês. Na China existe a pena de morte. Aqui em Hong Kong não existe a pena de morte. Tem sentenças diferentes, crimes diferentes recebem sentenças diferentes, são tempos diferentes, tudo é diferente. Então, assim, são exatamente dois sistemas, dois países diferentes. E as leis são completamente diferentes. Leis de trânsito, como é que diz? Penalística? Leis penais, tudo isso são completamente diferentes. E a grande diferença é que, como eu falei, na China existe a pena de morte, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, vocês sabem que tem cadeira elétrica, esse tipo de coisa, pena de morte, resumindo. E aqui não existe, como no Brasil. E na China existe, e é algo que é falado muitas vezes, as pessoas querem que isso seja abolido, mas, bom, sinceramente eu acho que isso não vai ser abolido, mas é uma grande diferença que aqui não existe pena de morte, e na China sim existe a pena de morte, e as leis são completamente diferentes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um comentário aqui falando o que foi mais surpreendente para vocês, se você já sabia que existia essa diferença entre China e Hong Kong. Deixa um comentário aqui para eu saber a sua opinião. Beijo, até a próxima, tchau, tchau!